Pois, olha, senhores, eu estou falando com vocês aqui nesta terça-feira, dia 23, são 5:30 da tarde, tempo bom, pouco frio, mas enfim, estou falando com vocês aqui porque quero comentar um pouco a respeito dessa decisão do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, com sede em Porto Alegre, de afastar o juiz federal Eduardo Apio, que até há pouco era titular das ações da Lava Jato no âmbito da Justiça Federal do primeiro grau, no caso de Curitiba. O Tribunal Regional Federal da Quarta Região engloba todas as movimentações nos juizados federais do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Ali ocorrem decisões de primeiro grau por parte dos juízes federais e quando há qualquer tipo de recurso, o segundo grau é aqui, em Porto Alegre, no Tribunal Regional Federal da Quarta Região, que é composto por desembargadores federais do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Eles, quando são nomeados, precisam vir para Porto Alegre, morar em Porto Alegre e trabalhar aqui em Porto Alegre. Então, todas as ações da Lava Jato, desde que começaram lá com o Sérgio Moro, sempre que foram movimentados recursos, esses passaram para o âmbito aqui do Tribunal Regional Federal da Quarta Região e aqui eram decididos em segunda instância. Depois, claro, outros recursos poderiam ocorrer, como ocorreram, como ocorrem, como ocorrerão, e neste caso, dependendo, sei lá, um recurso especial para o Superior Tribunal de Justiça, um recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal, ou qualquer outro tipo de ação, né? No caso, um habeas corpus, enfim, todas as movimentações. Mas, em primeiro lugar, os juízes federais. Onde tem juiz federal, lá que ocorre o primeiro embate. O segundo embate é aqui no Tribunal Regional Federal da Quarta Região. Depois vai para... Cada região tem um Tribunal Regional Federal, né? Bom, como as ações da Lava Jato ocorrem prioritariamente em Curitiba, no juizado de primeiro grau, tudo que é movimentação em segundo grau é aqui no Tribunal Regional Federal da Quarta Região, que, é claro, não é apenas uma instância para julgamentos, mas é também o gestor, o administrador de todas as movimentações de pessoal, enfim, de alocação de juízes, né? É um gestor administrativo também. Eu estou fazendo essa conversa toda aqui para explicar para você por que aconteceu esse afastamento do juiz federal Eduardo Apio, do Paraná, que era o encarregado de tocar as ações da Lava Jato ali. Ele substituiu, no caso, o Sérgio Moro, que começou com isso aí, depois a própria Gabriela Hart, depois o Bonet, e agora estava o Eduardo Apio lá, tocando lá, no Paraná. Bom, de todos eles, esse juiz federal, Eduardo Apio, ele demonstrou desde o primeiro dia que ele era o juiz da Lava Jato para acabar com a Lava Jato. Estava desmontando uma por uma as ações da Lava Jato e tentando incriminar de qualquer maneira o Sérgio Moro, o juiz federal, e o Deltan Dallagnol, que era o chefe da força-tarefa da Lava Jato, né? E ele foi afastado agora, por decisão do Tribunal Regional Federal da Quarta Região. Mas, olha, ele não foi afastado porque ele estava agindo desta forma no âmbito das ações que ele examinava da Lava Jato. Não foi por isso. Talvez, se fosse, seria uma decisão política. O que aconteceu foi muito mais grave. Claro que ele estava se incomodando, o Eduardo Apio, o juiz federal lá de Curitiba, estava se incomodando com decisões que estavam sendo tomadas aqui no TRF4, aqui, que estava desautorizando decisões dele, que ele vinha tomando, contra a Lava Jato, contra o Deltan, contra o Sérgio Moro. Chegava aqui, batia no TRF4 aqui, porque
Por que razão? Porque o relator das ações da Lava Jato aqui no Rio Grande do Sul, agora, não são mais o Gebran, mas era o desembargador Marcelo Malucelli, que é do Paraná. Né? Então, ele era o relator da Lava Jato aqui, atualmente. Né? Há coisa de 2, 3 semanas atrás, esse desembargador, Marcelo Malucelli, ele começou a ser denunciado aí, com informações de que a filha dele, o filho dele, que é advogado, o João Eduardo, namorava a filha do Sérgio Moro. Para não entornar mais o caldo, segundo a avaliação que ele fez, ele resolveu, tirou uma nota e disse, olha, não quero mais ser relator. Né? Se colocou sob suspeição. Aliás, é o que faz um magistrado com vergonha na cara quando pode ocorrer algum tipo de suspeição. Não são todos que fazem. Na Corte Suprema, então, quase nenhum deles faz. Né? Lá vocês estão vendo lá no âmbito do Supremo Tribunal Federal que toda hora o Gilmar Mendes está batendo boca com todo mundo, o Alexandre de Moraes, e daqui a pouco eles estão julgando ações que envolvem os contendores deles. Né? Não tem nada essa de suspeição, não. Mas o Marcelo Malucelli, aqui no âmbito do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, disse, não, diante disso ele confirmou tudo, disse, não, isso aí não dá, então tá bem, não julgo mais ações disso aí. Houve uma suspeita ali de que quem estava incendiando a coisa era o juiz federal, esse Eduardo Apio, né? Bom, mas o que aconteceu depois disso aí? Aí é que vem a história de hoje, né? Que se completa. O que aconteceu foi que uma pessoa que se identificou como Fernando, como agente da Receita Federal, ligou para o João Eduardo, filho do desembargador Malucelli, e começou a fazer ameaças contra ele e contra o pai dele, que é o desembargador federal aqui. O João Eduardo, apesar de seus 28 anos, está escolado. Ele gravou tudo. Gravou tudo. Falou com o pai, disse, olha, é esse papo aqui, ó, tá tudo gravado aqui. Eles mandaram para a Polícia Federal fazer uma perícia. A Polícia Federal fez uma perícia rápida e constatou que aquela voz ali, a pessoa não se identificou como o juiz Apio, se identificou como uma outra pessoa, Fernando, da Receita Federal, né? Mas a Polícia Federal fez uma perícia e disse, não, isso aí é a voz dele, do juiz federal. Depois aprofundaram mais as investigações e constataram que o telefone que não era identificado no celular do advogado, do filho do Malucelli, era um telefone lá do gabinete do próprio juiz federal, né? Que estava usando um telefone que não era o dele, um outro telefone, bloqueado. Né? Então, as informações são essas aí. Em função disso aí, dessas provas robustas que foram levadas, por unanimidade ali, o Conselho do TRF4 afastou o juiz. Não, você está afastado, vai se defender, mas de momento está afastado. Ele está afastado. O Apio, ele é gaúcho, né? Ele é da Vacaria, se formou aqui na Ubra. O pai dele, Francisco Apio, era deputado estadual, foi deputado federal, sempre apoiou o regime militar, era da Arena. E constou daquelas listas lá de investigação da Lava Jato, lá como detentor de propinas da Odebrecht, né? O codinome dele era Abelha, né? Então, enfim, o próprio Apio hoje, o juiz, entrevistado pela Rede Globo, disse o seguinte, olha, eu vou me defender, vou ficar quieto, né? Vou me defender. Mas isso aí vai passar lá em Brasília. Né? Foi o que eu pensei também. Quando saiu a informação, eu digo, mas vai chegar em Brasília, lá no Supremo, eles vão fazer tábula rasa em cima disso aí. Vão ignorar isso aí. Acho que vai ser um pouco complicado para eles fazerem isso, porque as provas são robustas. Robustas. São provas robustas. E esse TRF4 aqui de Porto Alegre, ele é conhecido por, durante toda as operações Lava Jato, ele é conhecido por ser composto por magistrados altamente técnicos, profissionais, né? Tem gente que acha que esses desembargadores do TRF4 aqui deveriam substituir todos os ministros do Supremo Tribunal Federal e serem eles os ministros do Supremo Tribunal Federal. Eu até acho isso também. Mas, enfim,
Claro que alguém me disse hoje assim, mas eles fazem o que querem, não, fazem o que querem em termos, né? Porque as coisas vão se tornando cada vez mais escandalosas. De qualquer maneira, já tem uma nova juíza da Lava Jato em Curitiba, Gabriela Hart, que já foi. Você deve estar lembrado, né? Foi ela que condenou o Lula no caso do sítio da Atibaia, né? Foi ela que naquela famosa, histórica audiência, quando o Lula se meteu de pata gansa com ela disse, para aí, vamos mudar de tom. É a Gabriela Hart, né? Ela já tomou medidas hoje, inclusive desfazendo decisões do Apio contra a Lava Jato. Já começou, né? Enfim, senhores, agora, nessa terça-feira, dá para dizer o seguinte: eles levaram a melhor na semana passada, quando condenaram o Dallagnol, né? Comemoraram, né? Mas nessa terça-feira aí, eles tomaram uma lambada na cabeça, né? Um dia da caça, outro dia do caçador, né? Hoje não foi um bom dia para eles. Hoje também foi o dia que começou a CPI do MST aí, sob a presidência do deputado Tenente Coronel Zucco. Zucco me disse nesse final de semana, eles não vão me intimidar com essas investigações aí a respeito das manifestações do 8 de janeiro, investigações mandadas executar pelo Alexandre de Moraes. Não vão me intimidar. Eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Ele é gaúcho, hein? O Tenente Coronel Zucco. E é de faca na bota. É isso, senhores.